E aí, galera do YouTube, voltei para nossa série sobre a minha relação com o Instagram. Esse é o terceiro vídeo da série e eu vou mudar agora o nome da playlist para como e por que mudar a nossa relação com o Instagram. Eu comecei essa série de vídeos faz uns 4 meses e foi exatamente quando eu decidi na minha vida que eu queria mudar a minha relação com o Instagram. Ao mesmo tempo que eu tava definindo para as pessoas, expondo, ó, é isso aqui que tá me fazendo querer sair, que tá me querendo me fazer mudar a minha relação com o Instagram, eu já tava trabalhando para tirar ele do meu dia a dia. E a partir do momento que eu fui colocando isso em prática, coloquei no YouTube, os primeiros 2 vídeos, deixa eu ler aqui o nome para vocês. O primeiro foi 4 coisas que eu tenho feito para diminuir o uso do Instagram. Até então, o que eu queria, meu foco principal era diminuir, porque eu tava muitas horas do meu dia, principalmente fim de semana, que eu não trabalho, eu ficava muitas horas no Instagram. E aí, um tempo depois, eu postei 6 motivos para deslogar do Instagram após o uso, que foi uma das técnicas, né, que eu percebi que além de eu ter decidido que eu queria diminuir, né, 4 coisas que eu tenho feito para diminuir, eu achei uma que fez eu diminuir master, que foi deslogar após o uso. Já tem bastante tempo de conteúdo naqueles vídeos, dicas muito legais, muito importantes, que inclusive voltei muitas vezes para esse meu vídeo, esses meus 2 vídeos, e segui as dicas de novo. Falei, nossa, agora parece que eu tô ficando aqui de novo um mó tempão, deixa eu ver lá o que eu tava fazendo, que tava dando certo, e coloquei em prática várias vezes. Hoje eu voltei a gravar, não especificamente por algum acontecimento em relação a essa alteração da rotina com o uso do Instagram, mas porque eu lembrei, falei, nossa, é verdade, eu tava com aquele projeto, é bom pra mim, eu volto, falo mais ou menos o que eu tô fazendo, o que que tá funcionando, e aí agora eu quis mudar, não vou mais falar sobre só a minha relação com o Instagram, mas sim como e por que, na verdade, eu acho que todo mundo vai chegar num ponto da vida que vai precisar ter uma autorreflexão e pensar, eu acho que eu preciso mudar um pouco a minha relação, se não só com o Instagram, que eu acho que é a pior para todo mundo, com o TikTok, ou enfim, qualquer rede social, aplicativo que tenha o scroll infinito, que é aquele negócio que você vai ficar para sempre ali hipnotizado. Eu gosto muito e é por isso que eu tento sair, porque se eu cair naquela tela ali, vai me mostrar um monte de vídeo interessante e eu vou querer ficar. Inclusive, depois que eu saí do Instagram, usando as minhas técnicas, enfim, não desativei minha conta, tá lá, quando eu quiser eu entro, mas quando eu diminuí drasticamente, eu comecei a perceber que minha cabeça foi buscando outras coisas. Então, eu comecei a ver muito vídeo no YouTube, eu comecei a ver até shorts aqui do YouTube, que é como se fosse uma imitação do Reels, que é uma imitação do TikTok. Enfim, todas as plataformas estão jogando isso aí na galera e eu tô conseguindo ter muito mais autocontrole e não, né, trocar. Ah, troquei o Instagram, agora eu vou ficar viciada numa outra coisa. Não, assim que eu percebo que eu tô gastando muito do tempo que eu queria usar com outras coisas, com as redes sociais, eu paro e falo, não, calma. Troquei 6 por meia dúzia, vou melhorar isso aqui. E aí, pro vídeo de hoje, eu trouxe aqui 7 coisas que melhoraram na minha vida ao diminuir o uso do Instagram, barra redes sociais, barra diminuir ou controlar, pelo menos, né, o tempo de uso dessas redes. A primeira coisa que mudou muito no meu dia a dia, assim que eu, desloguei e falei, não é isso, eu vou ficar um tempo sem, foi que eu consegui ter uma maior percepção de tempo livre e de tempo vago. Como assim? Eu divido aqui a ideia de tempo livre e tempo vago, porque assim, eu acho que todo mundo tem, eu tenho bastante tempo livre e tempo vago, porque o meu trabalho é muito tranquilo, eu não trabalho de fim de semana, durante a semana eu trabalho em casa só uma vez por semana que eu vou pro escritório, mas eu comecei a perceber muito do meu tempo livre barra vago, que eu estava preenchendo com coisas sem pensar que era rede social. E aí, por que livre e vago, essa diferença? O tempo vago que eu falo é tipo, quando você termina uma atividade e aí você vai ter 5 minutinhos que você não precisa fazer nada, que você conseguiria fazer qualquer outra coisa, levantar, pegar uma água, descansar seus olhos, porque você tava ali na tela do computador, ou quando eu trabalhava no Subway, por exemplo, eu tinha alguns tempos vagos quando não tinha cliente, eu não sabia quanto tempo eu ia ficar ali vago,
mas eu tava meio que ok. Só que não chegava a ser um tempo livre, porque se entrasse algum cliente, eu ia ter que sair correndo e atender ele. Se chegasse um monte de cliente, eu ia ter que ir lá atender eles, pedido pelo iFood daqui, que era bem intensa a minha rotina naquela época. Então, eu comecei a perceber que eu tinha muito tempo vago durante o dia, que eu usava sem intenção nenhuma, direto pegando o celular, nem que fosse para ver a hora e já passava ali no Instagram. E aí a hora ia passando mais rápido. Não que isso seja um problema, porque durante o trabalho eu até prefiro que o tempo passe mais rápido. Mas eu comecei a perceber esse tempo vago que eu tinha, mas eu acabava preenchendo com o uso inconsciente de alguma coisa ali que me hipnotizasse, fizesse o tempo passar mais rápido. E aí também comecei a perceber o tempo livre, que aí eu já chamo de livre, por quê? Porque são blocos grandes. Terminei de trabalhar, não tenho nenhuma responsabilidade por hora, ou tenho alguma responsabilidade, mas acabo não pensando o que eu vou fazer e deixo o tempo passar. Então, eu terminava de trabalhar e eu não tinha especificamente algum objetivo. E aí, às vezes, o tempo ia passando e eu não fazia nem o que eu precisava, nem o que eu queria fazer, porque eu simplesmente estava ali fazendo aquele nada, sentada, olhando pro meu celular, ou até em pé, olhando pro meu celular, ou enfim, mesmo que eu quisesse gastar aquele tempo, não, agora eu quero ficar 1 hora direto no Instagram, não tem problema, só que tem que ser um negócio assim, eu vou sentar nessa cadeira e eu vou ficar 1 hora mexendo no Instagram e não vou me sentir mal, porque é isso que eu quero fazer agora. Mas o que acontecia é que eu acabava passando esse tempo sem perceber que estava passando esse tempo, e aí nunca era suficiente, eu acabava esticando aí por várias horas. E aí o item número 2, que liga muito com esse item número 1, eu comecei a ter uma melhor organização do tempo livre e do tempo vago. Tá fazendo sol na Irlanda, gente. Isso é, sim, inédito. E muito lindo, né? Por isso que eu aproveitei esse momento aqui de luz natural para falar com vocês. Eu comecei a organizar os meus pequenos intervalinhos ali de 5 minutos para, se eu terminei de fazer alguma atividade no trabalho e agora eu tô de boa, eu posso pegar esse tempinho livre para acelerar ali uma outra atividade seguinte que eu fosse fazer, ou eu poderia pegar esse tempo para olhar pela janela, fazer alguma coisa para descansar minha mente. Não dava para engajar em nada muito grande, né? Tipo, tenho 5 minutos, eu vou ler um livro, vou estudar um idioma. Não, eu sei que muito do uso do Instagram que eu tinha, ele era uma junção de vários intervalinhos de 10 minutos, de 5 minutos que eu fazia, e meio que não dá pra você pegar e pensar, fiquei 2 horas no Instagram, só que 1 hora foi esses intervalinhos assim. Meio que você não dá pra você pegar e falar que você sentou e ficou aquela hora ali. Não, são vários momentos do dia que eu acabava fazendo isso. Então, eu comecei a tentar colocar outras coisas ali que eu precisava fazer, já que era um tempo vago. Em qualquer momento, eu poderia ser interrompida, ter que voltar a fazer alguma coisa do trabalho, então eu já fazia alguma coisa que eu precisava focar. E na parte do tempo livre, quando chegava o momento que eu tô livre do trabalho, tô livre de alguma obrigação e realmente eu vou ter 2 horas para fazer qualquer coisa, eu comecei a organizar e colocar coisas que eu queria fazer. Então eu terminava de trabalhar, não pegava o celular para ver a hora, já sei que hora que é, porque eu acabei de trabalhar e eu, finalmente vi ali, deu a hora que eu termino de trabalhar. Então ali mesmo eu nem olhava pro celular, eu já pegava e ia fazer aquilo que eu tinha decidido que eu queria fazer. O que nos leva ao tópico número 3, que eu comecei a resolver burocracia sem ensaiar muito. Eu tinha muita coisinha que eu tinha que fazer e eu ficava procrastinando porque é um saco fazer essas coisas. E aí eu não queria, vou falar um exemplo aqui para não ficar muito vago, mas enfim, eu vou ter que ligar no banco para perguntar não sei o que do acesso do Thiago. Eu vou ter que ligar pro governo para entender a taxa que tá sendo aplicada no meu salário que eu não tô entendendo. Aqui a gente tem que fazer muita ligação. Tem que ligar na empresa para eles virem buscar a lata de lixo que o inquilino antigo deixou. Então, essas coisinhas eu ficava só jogando para algum dia que eu poderia ter o tempo livre e fazer tudo de uma vez. Ou seja, esse é aquele dia chato que eu tenho que resolver tudo. Então, eu comecei, eu fiz uma lista e eu coloquei tudo que eu precisava fazer. E quando eu tinha algum momento vago, eu olhava para essa lista e eu falava, isso daqui pode ser que leve
uns 5 minutinhos, vou tentar fazer. E aí eu começava. Se no meio eu tivesse que fazer alguma coisa do trabalho, ou alguma coisa acontecesse que me interrompesse, porque eu não estava especificamente com aquele tempo para fazer aquilo, eu ia deixando pro próximo intervalo. Ou eu juntava um monte de tarefa do meu trabalho, que hoje eu tenho essa liberdade, junto tudo para fazer bem rápido pela manhã e ter um tempo maior vago durante os outros momentos do dia. Eu não sei se vai ter alguma coisa muito, tipo, número de documento e tal, mas enfim, só de eu pegar esse caderno aqui e escrever tudo que eu tinha que fazer, ó, tem frente e verso, eu escrevi tudo que eu precisava fazer. Ia pintando de verde, eu já fiz isso, que delícia, riscava, fiz, isso daqui não vou fazer mais, isso daqui não precisa mais. E isso ia me dando a maior alegria para terminar logo as burocracias. E isso só fazia durante o tempo do dia que eu tinha escolhido que eu ia ficar sendo produtiva. Se depois que deu a hora que eu não quero mais ser produtiva, acabou. Eu vou fazer o que eu quiser e não vou me cobrar de fazer isso aqui, porque eu sabia que em algum outro momento, num outro dia, eu ia resolver. Que é basicamente o que eu coloquei no tópico número 4 de coisas que melhoraram na minha vida quando eu diminui o uso do Instagram. Que é, eu comecei a ter momentos de produtividade e de descanso melhor definidos. Por quê? Porque eu só resolvia burocracias no horário comercial. Porque, enfim, é o horário que todo mundo tá para atender telefone, para responder e-mail. E ainda tem o horário do Brasil, que tinha coisa que eu tinha que resolver aí no Brasil e eu tinha que fazer a matemática de que horas que é. Então, o que eu comecei a fazer? Eu vou fazer as coisas mais chatas e burocráticas que estão na minha lista durante o horário do meu trabalho, nos tempinhos vagos, 5 minutos, 10 minutos, que se eu tivesse no escritório também, eu levava meu caderno e ficava fazendo lá essas coisinhas. E o tempo de ir lá buscar uma água, fazer alguma coisa, o tempo que eu tô entediada, eu pegava pra fazer isso, mas eu não vou muito pro escritório, tá? Não quero ser hipócrita. É muito mais fácil para mim que trabalho em casa, até porque alguma dessas coisas burocráticas era coisa de casa que eu tinha que resolver. E eu já tava aqui para resolver. Eu pegava então esses intervalos, né, de tempo vago durante o trabalho, e especialmente o horário de almoço, né, que aí já sei que vai ser um tempo maior. E aí eu trazia o meu almoço para comer enquanto eu já tava de volta aqui pro meu horário de trabalho normal, porque eu tenho essa liberdade. Sou muito privilegiada por trabalhar em casa. Uma coisa que, inclusive, eu tô fazendo agora, neste momento exato, eu tô esticando um tempinho a mais depois do meu horário de trabalho, já que eu já tô aqui, no momento meio foco, assim, pra resolver as coisinhas que eu tenho que resolver antes de eu levantar daqui. Porque quando eu levantar daqui, eu vou fazer outras coisas e não quero ficar me preocupando de fazer coisas que dava pra eu ter feito em outro momento. A quinta coisa que melhorou é que eu comecei a ter um aumento do foco e do ritmo de atividades diárias. Eu comecei a conseguir entender mais a minha rotina. Inclusive, não sei se foi aqui. Não coloquei aqui. Vai ser em outro vídeo, provavelmente, que eu já fiz alguns roteiros. Que eu coloquei sobre a minha rotina de dormir e de acordar, né? A rotina noturna e a rotina matinal. Melhorou muito, porque às vezes eu colocava que eu queria dormir 10 horas ou, sei lá, 11 horas. Mas se eu ia pra cama com o celular, eu não dormia a hora que eu deitava, porque aí eu ia ficar ali até enjoar, ou até eu ver todas as notificações, ou ver todos os memes que as pessoas me mandaram, ou até enjoar. E aí nisso já cortava vários minutos do meu sono. Do início do meu sono, e assim que eu acordava, ao invés de eu fazer aquelas coisas, né, com calma, e fazer um café e tal, eu acabava me atrasando e fazendo tudo com pressa, porque eu fui ver uma notificação no Instagram. Então, eu comecei a ter um aumento do foco. Se eu vou mexer no Instagram, a hora não é agora. Eu vou mexer depois do trabalho, ou no meu tempo livre. Eu vou pegar 1 hora do meu tempo livre, depois para usar o Instagram tudo de uma vez. Outra coisa que eu tava fazendo também, eu tava usando o Instagram muito nas idas e voltas do escritório. Teve um momento, alguns meses atrás, que eu tive que ir pro escritório com muita frequência, que não é uma coisa que eu tô acostumada mais, e eu moro muito longe do escritório. E aí, por ter ficado com a rotina mais pesada, eu fui relevando, né? Eu tenho que usar o Instagram pra tirar esse sofrimento da minha cabeça, porque o Instagram, ele é isso, ele é uma distração pra sua cabeça. E não tem problema se você usar com consciência. Então, eu comecei a usar durante o
o transporte. E aí depois eu fui percebendo que, na verdade, eu tava ficando muitas horas no transporte. E aí eu falei, não, calma, eu vou levar um livro. Então, no primeiro trem eu fico lendo o livro e no segundo fico no Instagram. E, enfim, fui tentando variar as coisas que eu estava fazendo durante o meu tempo de transporte. Então, por mais que eu estava usando aquelas horas para usar o Instagram, eu tinha um foco nisso e eu não ia ficar me sentindo mal e me cobrando de não estar ali. Beleza? Beleza. Quando eu não estou no Instagram, estou fazendo outras coisas, também não vou deixar que o Instagram entre aos poucos 2 minutinhos para ver um meme, porque não vai ser 2 minutinhos. E com isso eu consegui melhorar muito a minha rotina e parece que eu hoje consigo fazer automaticamente tudo, muitas coisas que eu tinha assim na minha vida de, nossa, um dia eu quero ser capaz de fazer isso e hoje eu consigo fazer e eu fico muito feliz. Eu acho que é esses pequenos intervalos que hoje eu não fico preenchendo com coisas desnecessárias do meu dia a dia e sim com coisas que eu preciso fazer. Tempinho vago, 5 minutos, 10 minutos, 2 minutos. Não vou ficar pegando o celular e mexendo. Vou olhar a minha lista de burocracias. Às vezes, ali olhando as coisas, eu já lembro de alguma outra coisa que eu preciso anotar. Já faço aquele pagamento que eu tinha que fazer, que eu esqueci, faço aquela transferência, cobro aquela pessoa, mando uma mensagem, respondo alguém que faz tempo que tá me chamando, eu nunca respondo. E é isso. E aí, depois, no fim do dia, blocos maiores, vou me divertir com intensidade. Eu tava num ponto do vício que eu não, nos momentos em que eu assistia série e filme, eu não conseguia chegar até o fim sem dar uma olhada no Instagram, sem dar uma olhada nas notificações. Isso é extremamente problemático. Sabe quando você tá assistindo série, filme, alguma coisa, e chega naquela parte, aquela cena que você sabe que é chata, que tá numa, assim, dá uma desengajada. Eu não conseguia ter resistência suficiente para continuar. E isso, inclusive, com leitura, que eu voltei a ler, e isso é uma outra coisa que melhorou muito no meu dia a dia. Hoje eu consigo ler, tipo, em vários pequenos intervalos, porque eu acho que eu pratiquei bastante e agora eu tô conseguindo ler com qualidade, ler com foco, conseguir pegar aquela ideia daquele livro até o fim, ou, enfim, pegar bem a história que tá sendo contada, mesmo que daqui a pouco seja interrompida. E aí, no 6º item, uma melhora que eu coloquei é que agora eu tenho menor vulnerabilidade ao que eu me exponho. Gente, um dos dias que eu falei assim, realmente tá legal esse meu propósito de diminuir o tempo de uso das redes sociais. Agora eu vou falar aqui só um pouquinho especificamente da diferença do YouTube e do Instagram. O YouTube, você vai lá e coloca o que você quer assistir. No Instagram, o negócio vai surgindo na sua tela e você vai assistindo. Você está sendo realmente obrigado a assistir o que vai aparecendo. O seu algoritmo vai te trazer aquelas coisas que você comumente curte e vê, mas às vezes pode aparecer uma coisa que você não gosta, alguma coisa tipo gatilho mesmo. E eu lembro que um dos dias aconteceu alguma coisa assim muito chocante em relação à violência contra a mulher, e eu fiquei muito triste e incomodada por aquilo acontecer, por aquilo ser uma coisa, uma notícia de alguma coisa que realmente aconteceu com alguém. E eu fiquei abaladíssima, eu fiquei, meu Deus, e eu não posso, tipo, dentro de um momento específico do meu dia, que eu tô vivendo minha vida, me expor a um conteúdo que eu nem sei como ele vai me deixar, se ele vai me deixar emotiva, se ele vai me deixar motivada, se ele vai me deixar triste. Inclusive, muitas das tristezas que eu tava sentindo, eu moro fora e eu sinto muita saudade da minha família. Moro aqui com o meu marido, tenho irmão aqui, minha irmã também mora perto, né, mora no mesmo continente, né, tenho família perto, mas não é a mesma quantidade de pessoas que tinha lá no Brasil, né? E aí eu percebi que muito da tristeza que eu sentia é porque eu via às vezes a foto de alguém na festa com uma pessoa da minha família, os meus amigos numa festa, e aí eu comecei a perceber que essas coisas, embora eu gostava de acompanhar o que estava acontecendo na vida da minha família e dos meus amigos, me deixava triste porque me deixava com vontade de estar lá, e não é uma coisa que vai acontecer tão cedo. Então, pra que ficar me enchendo com isso? Tinha momentos que eu falava, não, eu quero saber o que eles estão fazendo. E tinha momentos que eu comecei a perceber, não, se eu ver o que eles estão fazendo, eu vou ficar triste. Então, eu parei realmente de
de me expor a isso. Qualquer momento ficar entrando e não saber como eu vou sair da rede. Essa semana saiu uma notícia aí, eu só fiquei sabendo porque o negócio foi tão impactante que ele foi parar no jornal, eu vejo o jornal, e veio parar no WhatsApp, que também é uma coisa que eu acompanho, os grupos da família, enfim. Que é da mulher que levou o tio, que estão com suspeita de que ela sabia que ele tinha falecido, aí não sabe se estava ou não estava morto, levou para o banco para fazer empréstimo. Sim, é uma coisa absurda, é uma coisa horrível de você pensar que é uma notícia, é uma coisa que acontece e uma pessoa é capaz de fazer isso com outra, e aí você ser atropelado por esse monte de sentimentos quando você tá entre uma atividade e outra do seu dia. Aí você vai parar e vai ficar reflexivo. Então, não é que eu queira me blindar totalmente, né? Ah, eu não quero ser invadida por emoções que eu não quero sentir. Eu tenho as minhas questões com isso, sou muito controladora, então eu tô curtindo, assim, não me expor muito, ou enfim, escolher mais ao que eu estou sendo exposta. Isso tá me ajudando bastante a manter a distância das redes. Mas eu acho que não é só uma questão de eu querer me proteger e proteger minhas emoções. É porque realmente a quantidade de informações que a gente recebe pelas redes sociais não é humanamente normal e possível de controlar. Isso vai gerando ansiedade e é uma coisa que a gente acaba percebendo só quando a gente sai dali. Se vocês estão vendo esses vídeos porque vocês querem sair das redes sociais, vocês vão entender quando vocês ficarem um tempo fora das redes. Agora, se você tá aqui pra ver outras pessoas que estão fazendo isso que você tá fazendo, de se retirar desse meio, né, de extrema quantidade de informações, você sabe muito bem o que eu tô falando. Parece que a vida, sim, tem um ritmo mais leve, realmente, sem as redes sociais. E aí, tudo a ver com o sexto tópico, o sétimo e último, mas tem muito mais que eu poderia falar, mas vou falar agora aqui do último, o vídeo já tá gigante, é que eu comecei a ter maior seletividade com o meu consumo de conteúdo. Como assim? Tinha o meu momento do dia que eu queria ficar no celular. E aí eu pensei, não vou ficar no Instagram, porque eu quero escolher ali algum conteúdo que eu queira ver. E aí eu voltei a usar o YouTube, que fazia tempo que eu não via vídeo no YouTube. E aí eu comecei a lembrar de coisas que eu gostaria de aprender, assuntos que eu gostaria de me aprofundar e ouvir, e eu comecei a relembrar até dos canais que eu tava seguindo, dei uma olhada, nossa, seguindo esse canal, faz tempo que eu não vejo vídeo, vamos ver o que eles estão falando ultimamente sobre tal assunto, e o YouTube, ele tem muito mais essa pegada educativa mesmo, tanto que eu não estou publicando esses vídeos no Instagram, além de ser totalmente contraintuitivo, que uma pessoa entre no Instagram para ver como sair de lá, é porque são vídeos mais longos. Eu acredito que sejam pessoas que já, quando clicam ali no vídeo, já sabe que ele tem X duração de minutos, ela já tá meio que disposta a ficar um pouco mais. Porque ela viu o título, ela viu a foto e ela escolheu estar ali. A não ser que ela tenha enjoado ali do assunto no meio do caminho, acontece, é normal. Mas enfim, comecei a ter mais essa seleção. Nossa, eu queria realmente aprender sobre isso. Eu lembro de que anos atrás eu estava vendo, super fã desse canal, vou voltar a assistir. Recapitulei muitos assuntos que eu gosto muito de estudar. No meu tempo que eu não queria estudar, ou enfim, não, agora eu só quero realmente distrair minha cabeça, eu comecei a assistir séries, assistir filmes, filme repetido, filme de animação, que eu gosto bastante, séries para praticar espanhol, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer, assistir em outro idioma para conseguir pegar ali alguma coisa, aprender alguma coisa enquanto eu tô assistindo. Comecei a ler, isso é uma coisa, nossa, eu não consigo expressar para vocês, eu não era uma pessoa de ler, eu acho que fazia muitos anos que eu não lia. Eu tinha o Kindle há mais de um ano e eu nunca tinha lido um livro inteiro naquele Kindle. E aí agora, desde que eu comecei a sair mais das redes sociais até hoje, eu tô conseguindo ler muitos conteúdos muito intensos que me ensinam coisas e escolhendo os livros que eu quero ler, enfim. Então eu tô conseguindo selecionar mais. É meu tempo de me divertir agora. Então eu vou pegar esse momento pra assistir aquele filme que eu não tinha paciência. Teve até filmes que eu tinha enjoado no meio e eu achei ruim no passado, e aí agora eu falei, será que agora eu tenho paciência pra assistir esse filme? Não tô fazendo nada, tô no meu momento livre aqui, vamos jogar no sofá e vou assistir.
E aí eu comecei a fazer essas coisas. Também comecei a sair mais de casa, mas isso especificamente porque agora é verão, então eu tô saindo mais, tô tendo mais alegria, tô conseguindo fazer academia, tô conseguindo fazer muitas coisas mais intencionalmente, sem aquela coisa que vai me atrapalhar a qualquer momento. De, tipo, estar andando pela casa, pegar, ouvir uma notificação e ficar ali, tipo, 3 minutos em pé, olhando alguma coisa que me mandaram. Sabe? Nem sentar direito, nem deitar confortavelmente pra ficar naquele momento ali scrollando a tela. Não tem problema scrollar e ver vídeos. Eu adoro quando eu entro, fico mó tempão. Mas eu acho que é só uma questão também de organização. Se eu vou fazer isso agora, eu já sei que eu já fiz todo o resto que eu tinha que fazer. Eu não tô perdendo tempo demais? Não é tempo demais que eu vou dedicar isso agora? Será que não tinha outra coisa que eu gostaria de fazer que ia me deixar feliz, satisfeita e descansada, tanto quanto as redes sociais, que precisa talvez um pouco mais de foco, de dedicação no começo, mas enfim, eu sei que eu não vou me arrepender. Então eu comecei a balancear mais isso e eu não me arrependo e tá sendo muito bom pra mim. E é por isso, eu vou continuar falando nessa série, mas é por isso que eu acho aqui, eu vou trazer, né, como e por que as pessoas, eu acho que em algum momento vão ter que olhar para esse excesso de uso de tela, de uso de Instagram, principalmente aquelas coisas, aquelas redes sociais que precisam ativamente da sua mão ali no celular. Que o YouTube, por exemplo, eu comecei até a ficar um pouco viciada depois, comecei a ver vídeos assim, um atrás do outro, mas pelo menos eu conseguia assistir enquanto eu tava lavando uma louça, enquanto eu tava estendendo uma roupa, varrendo o chão. Não era aquela coisa que me demandava realmente só estar ali scrollando, né, galera? Que esse é o problema, né? É bom ter as mãos livres pra gente conseguir fazer várias coisas úteis no dia a dia. Bom, é isso, gente. Não vou pedir desculpa pelo vídeo ter ficado longo, essa é a minha intenção mesmo. Quero postar sempre vídeos longos, falando com profundidade sobre esses assuntos que eu gosto muito de ouvir e tô falando agora meu ponto de vista pra vocês. Se vocês chegaram até o final, comenta aí embaixo pra eu saber. Acho que vou ficar um bom tempo falando sozinha, até porque eu não tô caprichando muito na regularidade dos vídeos, mas quem sabe um dia aí eu vou estar falando e vai ter gente comentando aí embaixo. Por hoje é só, gente. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!